Nesta videoaula de hoje, nós vamos tratar destacar aqui o enunciado, da propagação das incertezas pelo método matricial. Vamos fazer o exercício 3. No exercício 2, analisamos o caso do perímetro de um retângulo e da diferença do lado maior e do menor. Agora nós vamos analisar esse caso sendo dadas as coordenadas polares de uma variável bidimensional, a posição num plano, d e θ, calcular as suas coordenadas planas x e y e as respectivas incertezas. São dadas as incertezas das coordenadas polares. O esquema da solução é essa. Então temos aqui um sistema de eixos, as coordenadas polares, o ângulo θ medido com referência a esse eixo x e essa distância d. Tanto o ângulo θ quanto a distância d foram medidos várias vezes. Neste exemplo, essa figura aqui está praticamente na escala 1 por 1, foi medido este ângulo com um transferidor escolar, com precisão de 1 grau, logo pode-se estimar o meio grau, e essa distância com a régua também escolar, milimetrada, um exemplo bem simples. Então, tanto o ângulo quanto a distância foram medidas várias vezes e tomou-se a média, o desvio padrão e o erro médio da média, tanto da distância quanto do ângulo, e estão aqui. A distância 10 centímetros, com 1 milímetro sendo significativo, e aqui o erro médio da média, aqui o ângulo, 45 graus, e o erro médio da média, 2/10 do grau. Então, o que se quer é apresentar as incertezas da posição do ponto P pela sua matriz variância-covariância, dessa variável bidimensional xy. E também calcular o coeficiente de correlação entre essas duas variáveis. Como podemos já ver aqui, desde as outras aulas, a primeira coisa que fazemos é o modelo matemático. O modelo matemático que nos dá a posição bidimensional com as suas coordenadas x e y em função da distância e do ângulo é esse aqui. O x é o d cosseno θ, essa relação F1. E a relação F2, o y é o d seno de θ. São dados o d com seu erro médio da média e o θ com o seu erro médio da média. A matriz variância-covariância dos dados, então, é a seguinte, Essa letra sigma, que eu já falei, é o sigma maiúsculo para associar ao desvio, como se fosse a variância de uma variável bidimensional, em analogia com a variável unidimensional, que seria o sigma minúsculo. Esse é o sigma maiúsculo, sempre não confundido com o somatório. E temos aqui essa variância-covariância. A medida da distância é independente da medida do ângulo. Essa distância aqui, ela define um círculo, é o raio de um círculo. E o ângulo, uma reta que sai com essa inclinação em relação ao eixo x. Como elas são estatisticamente independentes, a covariância entre elas é 0. A variância de d, nós temos aqui o erro médio da média, o desvio padrão da média, ao quadrado, estamos com o valor dele aqui. E a covariância do ângulo θ, 0,2 graus, estamos com ele aqui 0,4 graus. Eu já estou com esse problema resolvido, eu vou seguir esse método de apresentação, cobrindo e explicando para ganhar tempo. E agora vamos para o terceiro passo, que é a matriz variância-covariância pedida. A matriz variância-covariância dessa variável bidimensional seria produto dessas três matrizes. A matriz D, das derivadas parciais do modelo matemático,
a matriz variância-covariância dos dados e a matriz transposta de D. A matriz D, que é a matriz das derivadas parciais, temos aqui o modelo matemático, x em função de D e θ, y em função de D e θ. Então seria, na primeira linha dessa matriz D, d rho de x, d rho de D, d rho de x, d rho de θ. E na segunda linha, a derivada da outra relação em relação às duas variáveis dadas, d rho de y, d rho de D, d rho de y, d rho de θ. A derivada de x em relação a D, no caso, cosseno θ é considerado constante, o D é uma variável elevada ao expoente 1, então fica 1, esse é constante, fica cosseno θ. A derivada parcial de x em relação a θ, x em relação a θ, então aqui, no caso, quem está variando é o θ, em relação ao θ. Então vai ser d vezes a derivada do cosseno θ. A derivada do cosseno θ é menos seno θ. Então está aqui menos o d seno θ. Analogamente a y. d rho de y, d rho de D. d rho de y, d rho de D. Seno θ é constante. Isso aqui está elevado a 1. É o seno θ. d rho de y, d rho de θ. A derivação em relação ao θ é d vezes a derivada do seno de θ, que é o cosseno θ. É ela aqui. A transposta desta derivada D transposta, a linha de D vai ser a coluna da transposta. A segunda linha de D, a segunda linha da matriz transposta. Aí, uma observação que temos que fazer aqui é que essa incerteza da variável angular, essa incerteza ela está em graus. E todos esses termos das derivadas parciais, eles são adimensionais ou então estão na unidade linear. Nós não podemos ter essa incerteza aqui em graus, ela tem que ser transformada num número adimensional, no caso, para radiano. Temos que passar esses graus para radianos. Então, para transformar graus em radianos, nós usamos essa relação. 180 graus corresponde a π radianos, o 0,2 graus, que é o desvio padrão do ângulo, da média, é esse valor correspondente a ele em radianos. Então, esse valor sigma de θ vai ser 0,2 vezes π sobre 180. Aqui é grau com grau, é como se simplificasse. Então, fazendo essa conta, dá 3,491 vezes 10 a menos 3 radianos. Então, eu quero lembrar aqui que os dados iniciais, nós temos 3 algarismos significativos. Então, nós temos que seguir esses cálculos intermediários, no mínimo com 4 algarismos significativos, de preferência mais, para minimizar os erros de arredondamento. Ao quadrado, essa variância do ângulo vai dar 12,187 vezes 10 a menos 6. Então, a matriz variância-covariância dos dados será 0,0625 centímetro ao quadrado vezes 12,187 vezes 10 a menos 6 radiano ao quadrado. Isso é metro por metro ao quadrado. Valorizando a matriz das derivadas, nós temos aqui, já vimos repetindo ela aqui, a matriz D, cosseno de θ, menos D seno θ, seno de θ e D seno de θ. A distância é 10 centímetros, o θ é 45 graus. Então, vamos valorizar essas derivadas no ponto conhecido. θ é 45 e a distância é 10. Então, nós temos aqui cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, menos 10 seno de 45 graus, menos 10 raiz de 2 sobre 2, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, 10 cosseno de 45, 10 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, 10 com 2, ela fica raiz de 2 sobre 2, menos 5 raiz de 2 sobre 2, 5 raiz de 2. A matriz transposta, então, já que a matriz
das derivadas parciais é essa, a linha, a primeira linha da matriz de derivadas parciais é a primeira coluna da matriz transposta e a segunda linha, a segunda coluna da matriz transposta. A matriz variância covariância pedida, então, repetindo aqui, são o produto dessas três matrizes. Vamos fazer aqui uma assim, apresentação devagar. Nós colocamos aqui essa matriz sigma de dθ, que é a matriz variância covariância dos dados, aqui a matriz D, e fazemos aqui o produto dessa matriz por essa, D vezes a matriz variância covariância. Então, essa linha vezes essa coluna dá esse termo. Está ele aqui, já fiz a conta. Essa linha vezes essa coluna dá esse termo. A segunda linha pela primeira coluna dá esse termo. Essa segunda linha pela segunda coluna dá esse termo. Essa matriz D sigma de dt, ela é multiplicada matricialmente pela matriz transposta. Então, aqui é a matriz transposta e eu simbolizei aqui essa matriz que é o produto desta por esta. Então, estão aqui os 4 elementos dessa matriz que nós queremos. Essa vezes a transposta. Então, o elemento A vai ser essa linha pela primeira coluna. O elemento B vai ser essa linha pela segunda coluna. O elemento C vai ser essa linha por essa coluna. E o elemento D vai ser essa segunda linha pela segunda coluna. E já tendo aqui, fazendo as contas, nós temos que o A, 0,0419 vezes raiz de 2 sobre 2, mais, menos 86,176 10 a menos 6, vezes menos 5 raiz de 2, vai nos dar o valor de A, está ele aqui. E dessa forma, temos o B, esta por essa coluna. Esse mesmo elemento, pela coluna aqui, vai ser 0,180, esse vezes esse, e esse vezes 5 raiz de 2. E assim vamos formando os outros elementos. O A, o B e o C. Então, nós temos que esse elemento A é a covariância de X. Covariância de X, então, será 0,311,8556. O desvio padrão de X, 0,18 centímetros. O B igual ao C é uma matriz simétrica, é a covariância entre as variáveis x e y, está aqui 0,3064. Já fui fazendo algum arredondamento, já estamos chegando ao final, centímetros quadrados. E a covariância de y, tirando lá, dá a variância de y. Então, para a resposta, nós temos o valor posicional, o valor das coordenadas planas x, y. O x é d cosseno θ, então é 10 centímetros, 10,0 cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e o y está ele aqui. Valorizando, nós temos o x, 7,07, mais ou menos 0,18, e o y, 7,07, mais ou menos 7,18. Nós temos esses dois valores aqui. A matriz variância covariância do ponto, então, está ela aqui, essa matriz variância covariância, variância de x, variância de y, a covariância, nós temos ela já aqui, 0,031, aquele valor que já chegamos, estamos só arrumando aqui, com já uma aproximação para 4 algarismos significativos, 0,3064, 0,03186. E o coeficiente de correlação, R, nós sabemos, já falamos em aulas anteriores, é a covariância entre elas pelo desvio padrão. Então, a covariância está aqui, 0,03064,
e o desvio padrão delas, de 0,95. E esse 0,95, nós já tínhamos até falado sobre ele, né? O sinal é positivo, isso quer dizer que as duas variáveis crescem no mesmo sentido. Se uma cresce, a outra cresce. E 0,95, nós já vimos na aula passada, apresentamos essa folha, que nos dá o coeficiente de relação, que ele é uma medida matemática que ela mede o quanto se pode esperar que uma variável seja influenciada por outra. Varia de -1 a +1, sendo para menos quando uma cresce e outra decresce, e aqui uma correlação perfeita positiva, quando for +1 é a correlação perfeita. E para outros valores, por exemplo, 0,9 diz que a correlação é muito forte, né? E essa gradação vai diminuindo até elas serem praticamente não correlacionadas. Ora, 0,95 é uma correlação muito forte. Nós temos essa aqui. Então essa foi assim o problema que nós estávamos assim propostos a fazer, e aproveitamos ainda para finalizar fazendo alguns comentários. Aproveitar aqui. Então, o primeiro comentário que nós podemos fazer é por que o sigma x foi igual ao sigma y. Uma explicação que se pode dar para isso é a compatibilidade dos instrumentos e a compatibilidade dos instrumentos de medida. Compatibilidade dos instrumentos de medida. Então, repare, para medir o ângulo, fizemos uma série de medidas com um transferidor escolar. Aqui um transferidor escolar, ele aqui graduado em grau, e meio grau pode ser estimado. E para medir a distância, usamos uma régua milimetrada, onde se fez várias medições. Então, esse desvio padrão, no final se mostrando assim igual, isso enfatiza, isso ratifica que os instrumentos de medida são compatíveis. Se nós tivéssemos usado, por exemplo, para medir o ângulo, um transferidor escolar, e para medir a distância, um instrumento muito mais preciso do que a régua milimetrada, né? Um paquímetro, um outro instrumento qualquer, então isso aqui não aconteceria. Seria desigual, né? E a desigualdade faria que não seria um círculo, né? A região de certeza seria uma elipse. E quanto mais incompatíveis fossem, mais achatada essa elipse seria, até o ponto dela se degenerar num segmento de reta. Então é preciso sempre atentar para essa compatibilidade de instrumentos. Isso é uma análise que se faz antes de realizar o trabalho, né? Nós vemos qual é a incerteza angular, no caso ali, por exemplo, a estima era de meio grau, nós tínhamos uma distância de 10 centímetros, e nós então podíamos, antes de medir tudo, procurar ver esse meio grau aqui, qual seria a influência dele aqui. E querendo que ficássemos com esse erro médio da média, então nós íamos ver esse erro médio da média aqui, qual seria esse arco, esse efeito aqui transversal. E o longitudinal aqui teríamos a régua milimetrada com a sua precisão, teríamos aí atribuímos assim a incerteza angular, a incerteza linear. Então nós aqui já tínhamos mais ou menos
uma compatibilidade entre esses dois instrumentos de medida. A outra observação que nós podíamos fazer, e eu já falei no meio da explicação, é quanto à quantidade de algarismos significativos nos cálculos. Ora, os dados iniciais estavam com 3 algarismos significativos, mas na prática existem problemas com a quantidade muito grande de cálculos intermediários. Então, para minimizar o erro de arredondamento, procura-se tomar algarismos significativos maior, no caso, maior ou igual a 4, neste caso, para minimizar os erros de arredondamento ao longo do cálculo. E no resultado final, então, nós aproximamos, atribuímos o número para o valor certo, o valor que seria dado. Então, uma outra observação que nós também já constatamos, é que, embora D e alfa sejam estatisticamente independentes, a posição de x e y, as variáveis x e y, elas não são, essas componentes que definem a posição do pano, não são estatisticamente independentes. Nós constatamos isso na matriz covariância final. Aquela matriz covariância, vimos que há a covariância, E com isso então, nós vimos, resumindo, que partindo de um ponto P0, por exemplo, aqui, medindo um ângulo θ1, chegamos a um ponto P1, e nesse ponto P1, essas suas coordenadas nos dão um raio de incerteza. Nós poderíamos partir desse ponto para chegar a outro ponto, medindo um outro ângulo θ2 e uma outra distância D2, aqui uma distância D1, e transportando essas coordenadas para cá. Chegaríamos aqui às coordenadas do ponto P2, x2, y2, e essa incerteza aqui desse ponto P1, acumulando-se com as incertezas de T2 e D2, ia fornecer aqui uma incerteza para o ponto P2, dada por sua matriz variância-covariância. E assim, sucessivamente, podíamos ir fazendo isso, até chegar a um ponto aqui que tivesse a sua incerteza pré-definida, seria a sua incerteza pré-definida, com um chamado, esse raio de incerteza aqui de chegada é conhecido, seria conhecido, e essa propagação aqui, nós iríamos comparar os seus valores com esse. Isso é uma coisa que acontece na prática. Então, na prática, o nome desse processo que eu acabei de escrever aqui é um processo topográfico chamado poligonal. Poligonal, que nós ainda vamos examinar em aulas posteriores. E nós podemos fazer esse exercício aqui da poligonal para ver se realmente, com as distâncias e precisão na distância e nos ângulos, na prática, são aparelhos de maior precisão para medir a distância e o ângulo, que nós os selecionamos, e vamos ensaiando na propagação dessas matrizes, variância-covariância, se a chegada a esse ponto conhecido, se essa chegada é menor ou igual à tolerância estabelecida. E com isso, então, nós podemos selecionar, então, o número de séries e ver se aquele instrumental, o ângulo de medir ângulo e distância, são compatíveis,
E antes de ir ao campo fazer essa medida, que fica muito cara, fazemos esse ensaio no gabinete e temos uma razoável certeza de que a medição do campo vai respeitar a tolerância. Na próxima aula, no próximo exemplo, nós vamos fazer um problema semelhante a esse que fizemos agora, de transportar uma posição, um ponto conhecido, de P0 para P1 e já com dados assim reais, um problema real.